Olá, querido amigo, queridos irmãos, feliz sábado. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, colocarmos em prática na nossa vida. Viemos para louvar, para adorar, mas hoje, esse sábado, nós temos uma comemoração especial. Quantos lembram? O aniversário da Escola Sabatina. 173 anos da Escola Sabatina, dessa agência ganhadora de almas. É sobre isso que nós vamos falar. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Os meus amigos aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Todos acharam? Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos pelo santo privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã, de estarmos na tua casa, e também, ó Deus, celebrarmos através da tua palavra, os 173 anos da Escola Sabatina. Escola Sabatina que nasceu no coração de Deus, como um projeto para ganhar almas para o teu reino. E nessa manhã, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. A tua palavra está aberta. Nos abençoa, no nome de Jesus, amém. Verso 15 diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Amém? Veja, irmãos, o livro de João também, ele está escrito no capítulo 6 e o verso 45, dizendo assim: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Essa tradução da Almeida revisada. 173 anos da Escola Sabatina, pulsando no coração da igreja. Amém? Eu não sei se... eu te mandei um vídeo, não mandei? Passa o vídeo agora para nós. É um videozinho curtinho, mas que fala muito para nós nessa manhã. Escola Sabatina. Em 1852, o que era para ser só mais uma viagem do pastor Tiago White, transformou-se na escrita da revista O Instrutor da Juventude. A igreja ainda não tinha nome, e os crentes se identificavam como Movimento Adventista. A ideia era que pais e filhos respondessem perguntas das lições usando a Bíblia, e no sábado seguinte, antes do culto, a congregação revisaria o que foi estudado nos lares. Neste mesmo ano, em 1852, foi organizada a primeira escola sabatina que temos notícia, em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1863, o movimento foi organizado como Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo a Escola Sabatina o ministério unificador do povo. Em 1878, organizou-se a primeira unidade infantil, o Ninho dos Pássaros. As crianças seriam ensinadas a voar pelo mundo para espalhar o Evangelho. Em 1890, as ofertas da Escola Sabatina
construíram um navio, enviado à ilha de Pitcairn, no Pacífico. Toda a população de 82 pessoas foi batizada. Na década de 1920, as estatísticas de crescimento influenciadas pela Escola Sabatina motivaram a liderança a reconhecê-la como o coração da igreja. Hoje, são mais de 20 milhões de alunos em mais de 200 países. O fato é que não existe congregação adventista sem escola sabatina. Muito bem, vocês viram aí, né? Um projeto de Deus, né? Ali em 1852, pelo pastor Tiago White, a escola sabatina, ela não tem sido, irmãos, apenas um espaço para nós estudarmos a Bíblia. Tudo bem, moça? A escola sabatina, desde o início, ela nasceu no coração de Deus com um propósito. E qual é o propósito de Deus na escola sabatina? É um propósito missionário. A escola sabatina, as classes, as unidades, ela tem um propósito. Não é somente nos reunirmos ali em algum momento para estudarmos a Bíblia. A escola sabatina, o propósito dela é para ganhar almas, é para ser a maior agência ganhadora de almas. Veja, nos seus primeiros anos, os membros eles se reuniam a cada sábado com um desejo fervoroso de estudar a Bíblia, mas não somente, eles com esse desejo fervoroso como estavam, eles estudavam a Bíblia e depois eles iriam compartilhar com outras pessoas que todavia não conheceram. Hoje, 173 anos depois, irmãos, nós lembramos que a escola sabatina, repito, ela não é apenas um programa de sábado, é o coração da igreja. A escola sabatina é o coração da igreja, um coração missionário. É um coração missionário. Veja, por que dizemos, irmãos, que a escola sabatina é o coração da igreja? Sempre, né, o que é a escola sabatina? A escola sabatina é o coração da igreja. Por que nós falamos isso? Veja, porque onde há coração, há o quê? Vida. Onde há o coração, onde tem um coração, ali tem vida. Então, onde há uma escola sabatina viva, é porque ali tem uma igreja viva. Certo? Onde há uma escola sabatina viva, ali sempre haverá uma igreja viva. Uma igreja com crescimento espiritual, mas não somente espiritual, mas também uma igreja missionária. Olha o que esse moço disse, Robert Pearson, ex-presidente da Associação Geral, 1966 a 1979. Ele disse assim, um corpo saudável, para manter-se forte, ele precisa de um coração forte. Assim também o corpo de Cristo, a igreja, deve ter um coração saudável e vigoroso, o qual todos nós sabemos que é a escola sabatina. Assim como o corpo físico não pode viver sem o coração, uma igreja sem a escola sabatina forte, inevitavelmente terá problemas. E, cedo ou tarde, ela se tornará uma igreja inativa, morta espiritual. Olha que forte, né? Isso, Robert Pearson, ele já falava ali em 1966, onde nós não tínhamos, onde a igreja... distrações como temos hoje. Né? Irmão, tá de boa, é porque eu apertei aqui, viu? Pode ficar tranquilo, obrigado.
Hoje nós temos muitas distrações, não é isso? Ele já falava lá atrás que uma escola sabatina sem um coração forte, ela seria uma igreja fraca, já condenada ao fracasso. E hoje, o que nós podemos dizer com tantas distrações que nós temos hoje? Veja, meus irmãos, vamos refletir sobre o que pode acontecer quando a escola sabatina, o coração da igreja, ela não está forte e nem vigorosa. Vamos lá. Temos um testemunho aqui de um médico. Ele é um professor da escola sabatina que sentiu à distância o pulsar de um coração por Cristo. Olha, na igreja central de Governador Valadares, em Minas Gerais, Brasil, a unidade de ação de pequeno grupo, olha o nome do pequeno grupo, Israel, é liderada por um professor muito especial. Dr. Newton, cardiologista de profissão e missionário de coração. Apesar de suas longas jornadas, mais de 60 ou 70 horas viajando, salvando vida como médico, ele separa também um tempo sagrado para liderar a classe da escola sabatina como um foco missionário. Mas seu trabalho, irmãos, ele não é solitário. Newton compartilha responsabilidades com a sua classe. Ali há um coordenador de ação missionária, um secretário e um responsável pelas reuniões do pequeno grupo. É uma classe organizada com o espírito missionário. E foi graças a esse espírito missionário que um milagre, irmãos, começou a acontecer a 50 quilômetros da igreja. A 50 quilômetros ali da igreja, ali vivia Valdemar, um homem com mais de 80 anos, numa zona rural, sem a presença da igreja adventista. Mas ali havia muitas igrejas católicas. Então, em 2023, ele ouviu a mensagem de esperança pela rádio Novo Tempo. E ali o seu coração foi tocado. E o seu desejo era claro. Ele disse: eu quero me batizar. Com convicção, o irmão Valdemar, com 80 anos, ele disse: eu quero me batizar. Tanto era seu anseio, irmãos, que ele construiu uma piscina para ele se batizar na sua própria casa, com fé de que ali um dia ele seria batizado. Ele só ouvia a rádio, não tinha contato algum. A história de Valdemar era triste, ele havia passado por várias igrejas evangélicas, né? Essa manhã, nós chegamos aqui, eu recebi uma mensagem: pastor, tem uma pessoa querendo se batizar no próximo domingo, porque ele passou em várias igrejas evangélicas, mas foi aqui que ele sentiu o desejo de se batizar. E a irmã já queria batizar ele logo dia 18, próximo sábado. Mas próximo sábado não vai dar. Dia 25, se eu não me engano, que é o próximo sábado, aí nós vamos fazer o batismo dele. Veja, irmãos, ele havia passado por várias igrejas evangélicas, mas após ter uma crise de saúde na coluna, ele foi esquecido por aqueles irmãos evangélicos. No entanto, havia um que não tinha esquecido dele. Quem era esse? Deus não o esqueceu dele. A unidade de ação Israel, sob a liderança do Dr. Newton, viajou todo uma escola sabatina filial lá na casa do irmão Valdemar. Ofereceram estudos bíblicos, porque não se tratava apenas, irmão, de batizar o irmão Valdemar, mas também de preparar ele para ser um discípulo e também um discipulador.
para que ele ganhasse outras pessoas para Jesus. Uma vez por mês, irmãos, eles compartilhavam o almoço na casa do irmão Valdemar, fortalecendo também não apenas a fé, mas também o companheirismo com ele. Finalmente, após um ano de preparação, viajando todos os sábados, o irmão Valdemar ele foi batizado. E adivinha onde? Na própria piscina que ele preparou, na sua casa. Porque ele tinha convicção que Deus ia mandar um homem de Deus para ensinar a Bíblia para ele, e que ele fosse batizado na casa dele, na piscina que ele havia preparado. O detalhe, irmãos, que o milagre não parou por aí. O seu coração, agora cheio de esperança, não poderia ficar calado. Ele começou agora a dar estudos bíblicos para uma senhora, uma senhora que ajudava a cuidar dele. E adivinha, em 2024, aquela senhora foi batizada também. Valdemar, irmãos, ele se tornou um missionário. Nele se cumpriu o plano. Que plano? Um novo missionário em cada batismo. Nós conhecemos que cada adventista, ele tem que ser o quê? O missionário. Missionário, missão. Nós queremos ver Jesus voltar. Nós precisamos ir para a missão. Nós precisamos pregar. A escola sabatina é uma agência ganhadora de alma. Quantos amigos vocês estão convidando para a escola sabatina? Estudar a escola sabatina. Formar um novo discípulo ali. E esse discípulo formado, ele se tornará um novo discipulador. A escola sabatina é um projeto de Deus, que foi criado no coração de Deus, para que essa igreja, ela seja uma igreja com coração missionário, pulsando em seu coração sempre o desejo de ganhar almas para Jesus. Porque o tempo está próximo. Hoje a casa de Valdemar se transformou em um centro missionário. Lá agora é uma filial da escola sabatina. A cada sábado, vizinhos da comunidade se reúnem ali, recebendo estudos bíblicos. E nesse processo de consolidar uma nova igreja naquela zona rural, um homem foi alcançado por Jesus. Agora esse homem está discipulando outras pessoas e já tem um projeto ali de construir uma igreja. Tudo começou com um professor que entendeu que a escola sabatina não é um programa de cada sábado, mas é o coração missionário da igreja. A escola sabatina é uma preparação para a obra bíblica. Desde o princípio, Deus ele tem usado o ensino como meio para redimir o ser humano. Não há salvação sem o conhecimento da palavra. A senhora White, ela diz assim: o grande trabalho de abrir a Bíblia de casa em casa, dando estudos bíblicos, proporciona maior importância à obra da escola sabatina. E torna-se evidente que os professores devem ser homens e mulheres consagrados, que compreendam as Escrituras, que saibam repartir a palavra da verdade. A ideia é de dar estudo bíblico. Essa ideia, ela é de origem celestial. Quando o professor e os membros da unidade de ação dão estudos bíblicos e ganham almas para Jesus, eles estão cumprindo o propósito supremo da escola sabatina. Dar estudo bíblico não é uma estratégia humana, é um plano de origem celestial. Temos aqui um outro testemunho de uma irmã que é professora, comprometida com a missão, lá no norte do Peru. É a irmã Berta Limaco, engenheira agrônoma e professora da unidade de ação. O nome da unidade de ação dela, da classe dela, é Caminho a Cristo. E é um testemunho vivo do impacto que pode ter uma professora comprometida com a missão. Seu exemplo, irmãos, fortaleceu sua classe, mas também inspirou os alunos a se envolverem
ativamente na missão de pregar o Evangelho também. Com o resultado, a sua unidade de ação, veja, a sua unidade de ação já levou mais de 26 pessoas ao batismo. Só a classe dela. Fico imaginando essa igreja pulsando. Ela afirma com convicção, ela diz: eu sou missionária. E nos tempos livres, eu sou engenheira agrônoma. Nós geralmente fazemos ao contrário, né? Eu trabalho de tal função, mas eu também sou professor da escola sabatina. Ela disse: não, eu sou missionária, eu sou professora. Nos tempos vagos, olha como ela coloca a profissão dela. Ela não coloca a profissão dela acima da classe da sua unidade de ação. Um professor que dá estudo bíblico e vive com paixão pela missão, motiva a sua classe a fazer o mesmo, transformando a classe da escola sabatina como uma agência ganhadora de almas, com urgência. O Sr. White diz que nós estamos muito devagar, nós estamos quase estacionados. O nosso desafio, irmãos, unidade de ação ganhadora de alma. Veja, se a escola sabatina é uma agência ganhadora de almas, as unidades de ação também devem ser. Sr. White enfatiza aqui em outro texto, ela diz: a escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas para Cristo. O objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas e nada mais do que isso. Conquistar almas para Jesus. As outras coisas serão acrescentadas. A divisão sul-americana, irmãos, ela tem um plano. O plano é que cada unidade de ação, durante o ano, dê pelo menos 4 estudos bíblicos. Veja, por ano, 4 estudos bíblicos. Que leve pelo menos uma pessoa ao batismo. Que consolide um novo missionário em cada batismo. É um sonho. Será que esse sonho pode ser nosso também, irmãos? Olha, pelo menos 4 estudos bíblicos durante um ano. É um ano. 365 dias. Um ano, daí 4 estudos bíblicos. Levar pelo menos uma pessoa ao batismo. Consolidar essa pessoa, agora num missionário. E que ele continue o processo, levando almas para Jesus. Com mais de 100 mil unidades de ação em todo o território da divisão sul-americana, imagine se cada uma pessoa dessa ganhasse pelo menos uma alma para Jesus. Vamos tirar aqui a divisão sul-americana com suas 100 mil unidades de ação. Vamos trazer aqui só para a igreja do Leão de Judá. Quantas pessoas nós não ganharíamos para Jesus? Milhares de pessoas se uniram ao povo de Deus, preparando-se para o retorno de Jesus, como fruto da escola sabatina, essa obra missionária. Então, irmãos, esse é o nosso desafio. Hoje Jesus, ele chama cada um de vocês, para fazer parte da obra missionária por meio da escola sabatina. Não somente se reunir para estudar a Bíblia, trazer amigos, vizinhos, parentes para estudar a Bíblia, preparar eles para o batismo. Muitos pensam que terminou aqui. Não é. Aqui é o primeiro passo. Depois nós devemos consolidar, para que ele seja um missionário também, e que ele possa ganhar outras pessoas para Jesus. E essa igreja estaria lotada, mais bancos para trás, mais bancos para frente. A classe dos jovens lá em cima, podemos sonhar ou não? Podemos, né? Lá atrás também. Mas a gente ia fazer para cima porque lá atrás não cabe mais. Podemos sonhar ou não? Comecemos com a escola sabatina.
dando estudo, ganhando almas para Jesus. E o que for necessário, Ele vai acrescentar. Veja, esse texto aqui é forte da senhora White. Ela diz assim, ó, no céu não haverá nenhum salvo com uma coroa sem estrelas. Se você entrar ali, haverá alguma alma nos átrios da glória que ali chegou por seu intermédio. Não haverá nenhum salvo no céu se não levar pelo menos uma pessoa para Jesus. Uma estrelinha sequer. Como está a sua coroa? Já está cheio de estrelas? Tem pelo menos uma? Não haverá nenhuma pessoa lá no céu que ali chegou por intermédio de alguém que levou ela aos pés de Jesus. É forte esse texto. Quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu falei, misericórdia. Misericórdia. Fale misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você quer ter estrela na sua coroa? Então organize a sua classe da escola sabatina. Mas organize a sua classe com foco missionário. Compartilhe estudos bíblicos e leve pessoas para Jesus. Lembramos-nos, irmãos, no céu não haverá nenhum salvo com uma coroa sem estrelas. Feche seus olhos assim como você está. Vamos orar. Querido Pai, após 173 anos de bênção da escola sabatina, essa ação missionária, o coração da igreja, durante anos, ela tem um propósito, mas esse propósito não ficou lá para trás. Esse propósito ele tem que continuar hoje, porque Jesus ele precisa voltar logo, e ele deixou um método que não falha, que é a unidade de ação da escola sabatina, da classe da escola sabatina. Por favor, Jesus, nos ajuda a colocar em nosso coração, em nossos corações, esse foco missionário, para que o coração da escola sabatina ela possa vibrar no meio de nós, e que através de nós, através do Teu Santo Espírito e por nós, possamos levar bastante pessoas para Jesus, para que eles também possam compartilhar a outros, e assim sendo, ó Deus, quando este evangelho do reino for pregado a todas as pessoas, o Senhor vai voltar para nos buscar. Perdoa os nossos pecados, abençoe essa igreja. Continue conosco na segunda hora. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Nós teremos agora a segunda parte, que é a escola sabatina. Antes, porém, o irmão Gilberto. Vocês estão aprendendo, né? É o Gilberto. O Gilberto, ele vai escolher aqui junto com vocês a comissão de nomeações que se reunirá terça-feira às 19h30, tá? Aqui nessa igreja, para que nós possamos escolher os novos oficiais para o ano de 2026. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a escolha. Veja, irmãos, deixe Deus trabalhar na mente de vocês, para que vocês possam indicar, através do Espírito Santo, as pessoas que irão compor a comissão de nomeações. Amém.